vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Meu Deus, Senhor Jesus, né? Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho pelo viver deles, irmãos, bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Já vamos falar um pouquinho sobre isso. Por haver Deus preparado, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Senhor Jesus. Isso aqui está relacionado à perseguição que houve, o sofrimento que houve em relação a Israel terrena, povo de Deus do Antigo Testamento. Esse cerrado ao meio foi Isaías, irmãos. O profeta Isaías, furaram no meio, né? E você vê, né? Um dos maiores profetas, né? É um grande profeta, né? Porque o maior profeta nascido de mulher foi João Batista, né? Foi João Batista. Mas um grande profeta, né? Maltratado, apedrejado, foram presos. Irmãos, esses homens sofreram mesmo, digamos, o ápice do sofrimento foi na vida dessas pessoas, não teve, né? Já pensou cerrar o meio? E por que Deus deixou? Por que Deus deixou? Por que Deus permitiu, né, que isso viesse a acontecer? Porque aquela questão, às vezes nós achamos, porque somos povo de Deus, Deus tem que nos livrar de tudo. Irmão, não é assim. A história confirma que não é assim. Paulo, um dos maiores apóstolos da era do Novo Testamento, da igreja, onde é que ele morreu? Em Roma. Foi morto dos romanos, foi esquartejado, foi enforcado, foi morto lá. Pedro também, né? E por que Deus permite? Né? Por que Deus permite? Então, para nós vermos que realmente não é porque nós somos povo de Deus que não vai nos acontecer certas coisas. Claro que só do Senhor vê os livramentos da morte. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E acabou esse versículo que o irmão André leu ali do Jó e prova, né, claramente, né? E fala que esses homens que obtiveram bom testemunho pela sua fé, mas contudo eles não tiveram a concretização da promessa. E que promessa é essa? Será que seria Deus dar para eles alguma coisa que eles necessitavam na época? A promessa, isso aqui é Gálatas 3,14. Quer ver? Leia Gálatas 3,14. Que promessa é essa? Louvado seja o Senhor. Nós temos a concretização da promessa. Nós, do Novo Testamento, temos a concretização da promessa. Louvado seja o Senhor. Olha aqui o que é essa promessa. Eles morreram sem a concretização dessa promessa, porque Jesus não tivera vindo. Jesus não veio na época deles, eles morreram antes. Entendeu? Porque eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados. Olha aqui, ó, fala assim, ó, para que a bênção de Abraão, 3,14 de Gálatas, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, 3,14 de Gálatas, ó, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, para que a bênção de Abraão, quer dizer, a promessa que Deus fez a Abraão, chegasse aos gentios, quer dizer, fora da nação de Israel, né, ó, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Essa bênção ela chegaria em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Lá eles morreram sem a concretização da promessa. A promessa era o Espírito. Então nós, no Novo Testamento, após a morte e a ressurreição do Senhor, tivemos a concretização dessa promessa, que é o Espírito prometido. Daí quando o Senhor prometeu a Abraão, o Senhor disse assim, que seriam abençoadas todas as famílias na terra. Mas que bênção é? Seria o Espírito prometido. Porque o Espírito que viria, que Deus daria a nós, no momento que nós fôssemos
redimido nossos pecados pelo sangue de Jesus na cruz. Entendeu? Esse Espírito que viria a nós faria com que nós nascêssemos de novo. Essa é a bênção prometida a todas as famílias da terra. Essa é a bênção completa do Evangelho, o Espírito prometido. Então nós recebemos por meio de Jesus Cristo. E como? E pelas obras, pela lei, está falando aqui pela fé. Pela fé. Entendeu, irmãos? Então essas pessoas morreram sem a concretização dessa promessa, né? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Os gentios, o quê? O Espírito prometido. Eles não tiveram. Agora fala assim, ó, no versículo, capítulo 12, quer ver? Olha aqui, que é uma continuação. Aqui é uma separação de capítulos, mas é uma continuação da carta. Porque quando Paulo escreveu, não tinha o capítulo 11, o capítulo 12, isso aqui foi, não sei se você não sabe o que. 12 de Hebreus? 12, um pouquinho para frente. Ó. Agora o 40 termina, agora vamos no capítulo 12, 1 ao 3. Ó, portanto, também, ó 12, 1. 12, 1. 12, 1. Nós já estávamos lendo lá sobre a disciplina, mas é do 5 para frente. Aqui é do 12 ao 3. Do 1 ao 3. Fala assim, ó. 12, 1 ao 3. Diz assim, ó. Portanto, também nós, Senhor Jesus. Ó, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Quer dizer, nós temos tão grande nuvem de testemunha. Quem? Essas pessoas que deram a sua vida, entendeu? Porque eles caminhavam pela fé. Eles não importavam se fosse morrer ou não fosse, porque eles almejavam a pátria superior. Entendeu? Então eles caminhavam pela fé, não caminhavam pelo que eles estavam vendo. Entendeu? Então nós temos nos de rodear dessa nuvem de testemunha, que são essas pessoas que passaram na história. Entendeu? E daí disse assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assediam, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse corramos, esse andamos, esse caminhamos, está relacionado a, depois da nossa experiência de nascimento, novo nascimento, nós precisamos aprender a andar com Deus. Entendeu? Correr essa carreira que nos está proposta. Então, nossa vida cristã se tornou uma corrida. Até nós chegar no fim e receber a bandeirada e ser galardoado com o reino. Entendeu, irmãos? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De que maneira? Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, a qual, em troca da alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, está sentado à destra do trono de Deus. Então, corramos essa carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Senhor. Irmão, se nós olhar para outro alvo, ninguém corre, ninguém caminha com Deus. Você não consegue, nem eu não consigo, ninguém consegue. Entendeu? Nós temos que olhar firmemente. Se nós olhar para a debilidade de um do outro, hoje que existe muito entre o povo de Deus, é a questão de querer tirar o cisto no olho do outro, não ver que no seu tem uma trave. Essa é a pior coisa que existe entre o povo de Deus. Entendeu? Romanos 14, Paulo fala, colhei o que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um come legume, outro não come, um guarda de outro não guarda. Isso não importa. A base é porque ele creu no Senhor. Daí Romanos 15, 7 fala assim, acolhei-vos uns aos outros como Cristo os acolheu. Então a base do acolhimento é que fomos acolhidos por Cristo. Se temos uma visão clara ou não temos, mas temos que acolher. Entendeu? Então, e isso só é possível se nós estivermos correndo essa carreira, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Autor e consumador. Né? Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Né? Que ele,
o qual em troca da alegria que se lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, está sentada à destra de Deus, no trono de Deus. Não fazendo caso, né? A ignomia significa não fazendo caso da vergonha que ele ia passar, a humilhação que ele ia passar, a rejeição que ele passou. Porque havia um resultado depois disso. E esse resultado, sabe o que é? Somos nós, o povo de Deus, irmão. Então, para ele não importava, né? E diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição, que foi Jesus, né? Dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Aleluia. Desmaiando em vossas almas é desistindo da caminhada, deixar de caminhar, deixar de trilhar, entendeu? Daí depois você começa a ler para baixo, o Senhor vem, vai disciplinar, entendeu, irmão? Graças ao Senhor. Então, se você ler todo o capítulo 11 aqui, está mostrando como que esses homens viveram, né? Várias e várias pessoas aqui, né? Então houve uma perseguição muito ferrenha na época sobre essas pessoas, né? E no Novo Testamento, Deus permite essas circunstâncias, porque Deus quer nos ganhar cada vez mais para Ele. Claro, irmão, que com um evangelho limitado hoje, que se limitou em 2 itens: aceite Jesus, fique rico e tenha saúde. Entendeu? Dentro de um evangelho, só com esses 2 aspectos, se quer ser um evangelho, jamais nós vamos conseguir correr essa carreira, né? Não existe essa possibilidade. Então, aí o que o Senhor precisa realmente para nos orientar, abrir nossos olhos, às vezes o Senhor precisa nos corrigir. Então a correção vem. Como que eu suporto diante de certas circunstâncias é que vai fazer a diferença. Lembra o que Paulo falou em Filipenses capítulo 4? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Estou alegre na bonança, também estou alegre na escassez. Quer ver, por favor, irmãos? Louvado seja o Senhor. Filipenses 4, olha aqui, ó. 4:10. 4:11. O 10 é porque está agradecendo os irmãos uma provisão que os irmãos tinham suprido ele. Ele tinha uma necessidade e os irmãos supriram ele, né? Então, no versículo 11, ó, 4:11, ele disse assim, ó: louvado seja o Senhor. Ele disse assim, ó, no versículo 11, ele disse assim, ó, 4:11 de Filipenses. Louvado seja o Senhor. Foi de Coríntios, vem Gálatas, Efésios, Filipenses. Aí, ó. Fala assim, ó: louvado seja o Senhor. Ó, digo isto, acharam? Amém? Então, assim, digo isso não por causa da pobreza. Ó, 4:11. Ó, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a viver contente, né? E depois ele disse assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, olha, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Por que ele podia passar as adversidades mais difíceis? Por exemplo, de repente podia estar numa bonança sem tamanho. De repente está numa escassez, né? Ele podia todas essas circunstâncias porque ele era fortalecido pelo Senhor a passar por elas. Então, por exemplo, ele estava na bonança, estava feliz, mas ele estava na escassez, ele continuava feliz. Porque ele podia viver dentro dessa experiência, porque ele não é mais voltado àquilo que é visível, aquilo que é para o momento, que é para agora. 1 Coríntios 15:19 fala assim: se a nossa esperança em Cristo se limita somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Louvado seja o Senhor.
Hein? Irmãos, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, quer ver? Só para nós ler. Aqui, ó. 4:16 a 18. 4:16 a 18. Aqui Paulo está alertando a igreja de Coríntios. Claro que também é para nós. Isso aqui é uma carta profética, né, irmão? É uma palavra profética. É para todas as eras. Para todo o povo de Deus. Né? Em todos os tempos. Entendeu? Ó, 2 Coríntios 4:16. Ele diz assim, ó. Por isso, não desanimamos. Por quê? Porque quando eu falo não desanimamos, é porque a nossa tendência é desanimar. E irmão. Quantas vezes nós desanimamos, né? Senhor Jesus. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, parte exterior, a parte visível, aquilo que é visto, entendeu? Se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Esse homem interior nada mais é que o Senhor em nós. Nós somos renovados de dia em dia interiormente. Exteriormente pode cair tudo, entendeu? Mas interiormente nós somos renovados de dia em dia. Se estamos dentro dessa experiência, nós não desanimamos, entendeu? Diz assim, porque a nossa leve momentânea tribulação, essa tribulação é nossa, irmão. É nossa, ela é leve e ela é momentânea. Essa nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, quando o Paulo falou aqui que a tribulação ela é leve e momentânea, significa que nós vamos suportar tudo aquilo que vai vir. A nossa experiência tem que ser essa de aprender a suportar. Porque ela é momentânea, porque ela tem começo, mas tem fim. Pode durar só apenas enquanto você viver aqui, ou talvez mais 1.003 anos para frente. 1.003 anos e meio para frente. Mas ela acaba quando vier o novo céu e nova terra. Então ela é momentânea porque ela tem começo e tem fim. Como ela pode, sabe, irmão, porque nós temos a tendência, a tribulação é assim, hoje eu passei por uma dificuldade, eu não passo mais. Não, irmão, talvez amanhã a maré esteja mais baixa, mas depois da manhã a maré levanta. Vai ser sempre assim. Nossa vida cristã é uma vida de vales e montanhas. Tem hora que você está no alto, e tem hora que você está no vale, parece que não há saída. Lembra do salmista do Salmo 116? Um homem segundo o coração de Deus, né, Davi, ele disse assim, eu caí em tristeza e tribulação, o poder da morte, a angústia do inferno se apoderar de mim, né? Eu caí em tristeza e tribulação. Mas o que ele fez? Ele disse assim, mas então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra minha alma. E ele era um homem de Deus, mas olha a situação que ele estava. Quer dizer, nesse momento ele estava numa situação de vale, né? Estava de vale, estava lá embaixo. Nesse mundo todos nós vamos ter aflição. Né? Jesus falou isso, né? Não adianta. No mundo tereis aflições. Não é só uma, né? João 16:33. Quer ver? Leia lá, João 16:33. João 16:33 fala que Jesus falou. João o quê? É o Evangelho de João 16:33. O que está escrito lá? Eu nem vou tirar daqui só para nós terminar de ler aqui, irmão. 16:33. Isso saiu da boca do Senhor. 16:33. Como é que está? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Mas eu escutei, graças ao Senhor, né, que a gente também, muitas vezes pega por esse caminho. Você crê em Jesus? Acabou o teu sofrimento. Então eu achava que, amém, então eu quero, né? Não quero mais sofrer. Só que eu não parei de sofrer, daí eu passei a sofrer caminhando, não parado. Então o próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições. Mas isso é uma coisa normal, irmão. Lembra da sentença quando Adão caiu lá no Éden? O que Deus disse assim? Maldita é a terra por tua causa. Há uma maldição lançada, um juízo de Deus pela queda. Aí o Senhor disse assim, agora é com cardos, agora você vai ter que lavrar a terra e a terra vai produzir cardos e abrolhos, você vai ter que
labutar, trabalhar a terra. Olha o sofrimento. Adão tinha tudo de mão beijada. Era só ali, Deus supriria tudo. Agora não, tem que labutar a terra, tem que trabalhar. E ainda quando tu labuta, trabalha é cardos, espinhos, abrolho, e não dá nada, entendeu? É isso, irmão. Nós estamos sob essa sentença, entendeu? Toda a humanidade, mesmo que você seja um filho de Deus regenerado pela fé em Cristo Jesus, você está debaixo dessa, porque nós somos seres humanos. E a maldição está sobre a nossa carne. Entendeu? Então não tem, no mundo tereis aflições, por exemplo, Jesus teve muitas aflições enquanto ele viveu, só que ele nunca revidou, nunca murmurou, nunca reclamou, né? Nunca, né? E aqui quando Paulo está falando assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, mas ela produz para nós um eterno, daí é eterno, peso, um peso eterno, de glória, acima de toda comparação. Quer dizer, acima de tudo aquilo, não há nada comparado que você viveu, que seja comparado com isso que você vai ganhar pela leve e momentânea tribulação, que vai durar apenas enquanto você estiver na terra. O velho céu, a velha terra, né, irmão? Se você não for um vencedor, né, até a volta do Senhor. E daí no versículo 18, aqui ó, de 2 Coríntios 4, e o versículo 18, Paulo fala assim, ó, 2 Coríntios 4, 18, louvado seja o Senhor. Ó, não atentando nós para as coisas que se veem, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia. Aí ele dá um encorajamento, né? Não atenta para as coisas, né, que se veem. O que é que você está vendo? Você está vendo a tribulação, você está vendo a situação, você está vendo o teu tabernáculo terrestre se desfazendo. Não olhe para essas coisas. Olhe para aquilo que, entendeu? Aquilo que são eternas. E o que é são eterno? O eterno peso de glória, aquilo que você não está vendo. Isso sim, é como essas pessoas do Antigo Testamento viveram pela fé sem ter a concretização da promessa. Entendeu? Então nós devemos olhar para o futuro, olhar, digamos, para frente. Se nós olhar para o momento, se nós olhar para a situação, se nós olhar para o umbigo, nossa, ninguém caminha com o Senhor. Ninguém caminha, né? Louvado seja o Senhor. Né? Irmãos, Atos 8, eu quero só mostrar aqui para os irmãos uma experiência da igreja em Jerusalém. O que aconteceu lá? Atos 8:1. Depois? Atos 8:1. Louvado seja o Senhor. Atos 8:1. Ó, olha aqui, ó. Atos 8:1 fala assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Naquele dia, certo dia, levantou uma grande perseguição contra os cristãos em Jerusalém. A igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão, que está relacionado aqui ao capítulo 7, o assassinato de Estevão, né? Sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava no cárcere. Então aqui houve uma grande perseguição, irmão, contra a igreja em Jerusalém. Os cristãos, se você ler a história da igreja de Jerusalém, você vai em Atos 2, ali para frente, você vai ver o começo, Atos 3, como um começo glorioso. Estavam reunidos, era tudo unânime, nas orações, refeições, singelezas de coração, estava tudo, tinha uma experiência. Mas de repente, por que Deus permite uma perseguição? Se algo estava acontecendo, ele estava sendo, aos olhos dos outros, estava sendo uma coisa maravilhosa. Tanto que o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos, né? Tanto que o Senhor manda, Pedro vai e manda que escolhesse, né, 7 pessoas de boa reputação, cheias do Espírito, onde separaram 7 diáconos, né? Um deles era Estevão, que foi assassinado.
para que Pedro e os outros apóstolos continuassem no ministério da palavra e da oração. Então a igreja teve um início glorioso lá, mas de repente veio uma perseguição. E por que Deus permitiu? Claro, agora o Senhor chamou, mandou. Quando ele disse assim, que seria minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles não eram para ficar apenas reunindo ali, eles tinham que sair e expandir o reino de Deus. As pessoas levar o evangelho. Aí, tá bom nós ficar aqui, tá bom. De repente Deus dispersou todo mundo, exceto os apóstolos. Então esses que foram dispersos, foram pregando o evangelho. Você vê a maneira que Deus, para que o evangelho fosse pregado, Deus precisou que eles fossem dispersos, houvesse uma perseguição, para se dispersarem e saírem, digamos, daquele comodismo que eles se encontravam. Nós estamos aqui ouvindo o que Pedro está falando, tá bom, né? Aqui, ó, o irmão que tinha mais posse vendia e distribuía lá para ajudar os que menos tinham posse, não como mandamento dos apóstolos, mas porque tinha um amor imenso pelos irmãos e pelo Senhor, né? Então, ele teve, e de repente acontece tudo isso. Estevão foi martirizado, né? Tiago foi decapitado, que não é o Tiago da epístola, né? É outro Tiago, mas era um discípulo, era um apóstolo também, discípulo, né? Não é o apóstolo Tiago da epístola, entendeu? Foi decapitado. Quero ver um pouquinho aqui para frente, se falha a memória. 12:2 aqui, ó. Do quê? Atos 12, 1 e 2. Aqui, ó. Atos 12, 12, 1 e 2. Ó. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja em Jerusalém, né, irmão? Para os maltratar. Prazer, né, de maltratar, né? Fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Entendeu? Tiago, irmão de João. Então esse Tiago aqui também foi um mártir, né? Junto com Estevão, né? Então, Deus permite, graças ao Senhor, onde nós vivemos hoje, um país, né, que não há perseguição contra os cristãos, né? Não há, mas a maior perseguição, irmão, é levar a palavra que não é a palavra de Deus, né? Porque estão fazendo com que as pessoas se desviem do alvo de Deus. Romanos 1 fala claramente que as pessoas estão honrando mais a criatura que o Criador. Honrando mais a criatura que o Criador. Transformando a verdade de Deus em mentira. Honrando mais a criatura que o Criador. Então, o Senhor que tem misericórdia, né? O Senhor que tem misericórdia de nós, né? 1 Pedro 1,6. 1 Pedro 1,6 também o Pedro falou na epístola dele, né? Porque Pedro falou de uma coisa que ele viveu também. Ele experienciou, né? Então, tanto que ele fala de uma... 1 Pedro 1,6. Quer ler lá, pode ler, irmão. 1 Pedro 1,6. Pedro 1,6. Quem achou para ler, irmão? Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por pouco contristados com várias tentações. Na tradução, outra já fala várias provações, né? Como é que está nessa aí tua, Valmir? Por isso, vocês devem alegrar-se, mesmo que agora, se necessário, fiquem tristes por um pouco de tempo, devido às várias provações. Devido às várias ali tentações, provações, né? Várias provações, né? Tem uma tradução que fala assim, a atualizada fala assim: se necessário, sejais contristados com várias provações, se necessário. Agora, se nós olharmos para a nossa experiência com Deus, é mais que necessário, né? Porque a gente é muito devagar, né? Quase parando, né? Louvado seja o Senhor. Romanos capítulo 5, para nós encerrarmos, caso nós se for, não vai dar de novo, meu Deus. Romanos 5. E lá em Provérbios tem um tipo de... O homem é provado, se ele é provado, meu Deus.
aquilo ali é só o Senhor para nos guardar, entendeu? Romanos 5, 3 e 4. Louvado seja o Senhor. 5, 3 e 4? 5, 3 e 4. Romanos 5, 3 e 4. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz A paciência. Aqui fala perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, a esperança. Então, o que está com a mola propulsora que vai te impulsionar a aprender a perseverar, a ter experiência para que tenha a esperança, que é a volta do Senhor e o grande galardão que Ele tem para nos dar como herança, o que está por trás disso tudo é a tribulação. A tribulação gera. Por exemplo, Senhor, eu quero aprender a perseverar. Daí, de repente, você acha que Deus vai fazer assim, ó, mandar um milagre, vai ensinar. Deus não faz isso. Se Deus fizesse em forma de milagre, não haveria problema entre o povo de Deus. As coisas são na prática, são no dia a dia. A tribulação gera perseverança. A tribulação vem, eu me humilho ao Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí eu passo a ter experiências genuínas com Deus. Eu estou começando a experimentar qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Estou me tornando participante da natureza de Deus. Entendeu? Eu passo a ter experiências genuínas com Deus. E se a gente tem essa experiência, né, nós vamos ter o quê? A esperança. O próprio Espírito vai testificar. Está aí, ó. Olha que você tem aí, ó, uma grande recompensa de, antes de você herdar a eternidade, um prêmio adicional do Pai, que é o grande galardão do reino milenar, né, as bodas do Cordeiro. Entendeu? Então nós caminhamos com esperança, não caminhamos mais sem esperança, né? Vocês irmãos entenderam? Louvado seja o Senhor, né? Ah, Senhor Jesus. Irmãos, eu queria que os irmãos lessem, quer ver? Só para nós encerrar aqui, Provérbios. Ai, Senhor. 27. e 21. Olha aqui o tipo que o homem também é provado, irmão. Quando fala homem, fala mulher, né, irmão? Como nós somos provados, poxa, irmão, nesse momento, tomamos a glória para nós. Como o crisol prova a prata, o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. 27 e 21. Você sabia, irmão, que até um elogio que te dá, Deus te põe à prova. Você toma para ti isso aí. Isaías 42, o que o Senhor fala? No versículo 8, que Ele não dá a honra dele a ninguém, nem seu louvor à imagem de escultura. Tudo pertence a Deus. A Deus, é Ele. Ninguém é nada. Nós, irmãos, se nós olhar para o ser humano, olhar firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Então, irmãos, e isso o Senhor nos ensina na prática. Quantas vezes a pessoa é louvada, é elogiada. Irmãos, o Senhor nunca foi como o homem. Qual foi a vez que elogiaram Ele? Que louvaram Ele? E quando isso aconteceu alguma vez nessa questão que disseram, tu és o Filho de Deus, nem sequer o Senhor Jesus disse, eu sou. Tu disseste. Ele nunca tomou a glória para si. Você entendeu? Então, que haja em vós, Filipenses 2 fala assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou, assumindo a forma de, que sendo como Deus não se tornou, né? Vamos ler lá, irmão. Filipenses 2, só para nós encerrarmos, senão, louvado seja o Senhor. Filipenses 2:5. 2:5, olha aqui, ó. Que haja em vós esse mesmo sentimento. 2:5 até o 11. Louvado seja o Senhor. Isso aqui é o Senhor, sim, Ele tem o nome que está acima de todo nome.
Né? Ao nome de Jesus, todo joelho vai ter que dobrar. Graças ao Senhor, nós dobramos hoje, né? Nós nos rendemos ao Senhor. E declaramos com a maior facilidade que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Né? Ele fala assim, ó, e tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ó. Tende em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que todo nome, acima de todo nome. Para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, olha aqui, ó, nos céus, na terra e debaixo da terra. Debaixo da terra seria na sepultura? É no Hades, né? Debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Que Jesus Cristo é Senhor. É o Senhor. Não, aqui fala é. O Senhor. Não, é Senhor. É uma pequena diferença. Isso aqui é quando ele morreu, ressuscitou, Deus o fez, ele é Senhor. Quando ele estava na terra, ele era o Senhor. Porque daí não era de todos. Agora ele é Senhor. Jesus está acima de todos neste universo. Ao nome dele, todo mundo vai ter que dobrar o joelho. Nos céus, anjos. Na terra, seres humanos. E debaixo da terra, quem morreu ainda vai ressuscitar e vai ter que dobrar esse joelho. Claro que muitos em tempos tardios, né? Lá no grande trono branco, todo mundo sendo julgado diante da glória do Senhor e sendo punido com a condenação eterna no lago de fogo. Mas vai ter que reconhecer. Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor que nós reconhecemos hoje que Ele é o Senhor, né? É por isso que, sempre lembrando, Zacarias 14:9 fala que naquele dia um só será naquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias 14:9. Naquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra e um só será o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, eu queria entrar um pouco mais, porque tem vários capítulos de versículos onde é que fala, mas o tempo se foi, né? Agora é um assunto que não é muito bom de ouvir, né? Mas graças ao Senhor, né? O Evangelho não é só Jesus salva. Deus amou o mundo. O Evangelho é a punição, é a açoite, é a disciplina. Ou aderimos toda a palavra, ou não adianta pegar uma parte assim que me agrada e ficar com ela e o resto é rejeitar, né? Louvado seja o Senhor. Ou tomamos toda a palavra de Deus, ou não tomamos nada, né? Não adianta ficar em parte. Quando solta a peneira? Não adianta, né, irmão? Graças ao Senhor. Porque o que é a palavra de Deus? Ela exorta, consola e edifica. Então somos exortados, né? Mas ao mesmo tempo somos consolados. Poxa, se eu estou nessa situação, eu posso me voltar a Deus, né? E aí somos edificados, quer dizer, somos transformados. Irmão, quanto mais nós se aproximarmos de Deus por meio da sua palavra, mais nós somos iluminados, mais nós vamos sendo expostos e mais nós vamos nos arrepender. E aí nós temos a genuína confissão. E aí é como o ourives lá. O cadinho, o fogo, e ferve o ouro, vai removendo. Ferve o ouro, até que de repente está o ouro puro. A Nova Jerusalém fala que ela é de ouro transparente. Eu falei para o João que ela estava de ouro transparente. Isso está mostrando que que a Nova Jerusalém é o ajuntamento da composição do povo de Deus. Antigo e Novo Testamento. O ouro é a natureza de Deus, significa que nós estaremos totalmente transformados pela natureza de Deus e estamos totalmente transparentes. Não há mais nada que seja o fosco em nós, que hoje, se você olhar, ninguém é transparente. Entendeu? Naquele dia mostrando que essa transparência significa que nós não temos mais nada que está relacionado ao velho homem, à velha natureza. Nós somos totalmente uma nova criatura, semelhante ao Altíssimo, né? Amém.